Aplaudindo o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus, amados. Pastor Júlio Reis aqui, falando da Igreja Internacional da Graça de Deus, de Codó, no Maranhão. É um prazer ter você conosco. Fica conosco, eu tenho uma palavra de Deus para você. O que eu quero tratar com os amigos aqui da igreja, os amigos que nos seguem pelas redes sociais? Eu quero falar com você sobre o projeto de salvação. Como é que a pessoa é salva hoje? Como é que eu posso ser alcançado por essa graça que Cristo conquistou na cruz? Será que você sabe o caminho? Será que você já foi alcançado pelo que Cristo fez na cruz? São perguntas que precisam estar claras para nós, porque senão nós nunca teremos a certeza da salvação. Davi, quando ele pecou, e ele deixa registrada a oração de arrependimento, no Salmo 51, ele sente que havia perdido a salvação, e a oração dele é: torna a dar-me a alegria da salvação. Davi sentia que a salvação estava em suas mãos, mas que por causa do pecado, ele havia perdido isso. Hoje nós precisamos alcançar isso de Deus. O cristão precisa ter certeza da sua salvação. Às vezes temos certeza de muitas coisas, mas a certeza que realmente importa é: quando você fechar os olhos aqui, você vai para onde? Você vai para onde? E se pedirem a sua alma hoje, para onde você vai? Então, esse assunto se faz tão importante como ser salvo. Eu não tenho como esmiuçar para vocês toda essa matéria. Então nós vamos dividir essa mensagem em um conjunto. Vai ser uma série de mensagens. Hoje vai ser apenas a primeira parte. Espero que você esteja ligado nas próximas, para que você consiga ter todo esse conteúdo, para que você possa fortalecer ainda mais a sua fé e ter consciência se você está salvo ou não. Bom, o texto que eu quero estudar com vocês é o texto de Romanos, capítulo 3. Você que está em casa, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Iremos estudar esse texto. Aqui quem escreve é Paulo. Ele está escrevendo essa carta aos cristãos que estão em Roma. E é muito importante essa carta para nós, porque Paulo ele se preocupou que a salvação fosse algo que aqueles cristãos tivessem pleno entendimento, não tivessem dúvidas quanto a isso. Paulo começa a carta explicando sobre o evangelho, que não era vergonhoso, o que havia produzido esse evangelho e principalmente que esse evangelho tinha poder para salvar pessoas. Quando ele entra no capítulo 3, ele faz questão de, primeiramente, mostrar a nossa real situação. Porque não tem como você desejar salvação se você não percebe quem você se tornou. E só tem uma maneira de você entender isso: é por meio de Cristo. E Paulo ele começa aqui no capítulo 3 falando justamente sobre isso, sobre a real situação dos seres humanos e por que foi tão necessário que alguém morresse por nós. No verso 10 ele diz desse jeito, presta atenção: como está escrito, Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Vamos ler de novo isso? Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, é essa a situação que a humanidade vive. Não há nenhum justo, nenhuma pessoa perfeita, não há nenhuma pessoa que não peque, não há nenhuma pessoa que não necessite da salvação, porque se você pecou, você vai precisar de salvação, não tem como se eximir disso. Quem peca precisa de salvação. E se a Bíblia está dizendo, Paulo está declarando para nós, não tem um justo sequer, nenhum sequer. Ou seja, todas essas pessoas vão precisar da salvação. Aí no verso 20, ele complementa dizendo assim:
Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do que, pessoal? Do pecado. Vocês conseguiram achar aí? Romanos 3, verso 20, vou ler de novo. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo para nós? Vamos entender como que era a questão no Velho Testamento. De Adão até Moisés, o povo viveu completamente na escuridão. Cada pessoa fazia o que dava na sua cabeça, o que parecia certo aos seus próprios olhos. Quando vem o tempo de Moisés, com Moisés Deus estabelece a lei. Deus estabelece as diretrizes para que a partir de então, se a pessoa pecar, agora tendo a lei, há uma consequência. E a Bíblia Sagrada diz que por causa da lei se multiplicou o pecado. Aí você pensa, mas como assim? Se a lei veio, não é para salvar? Mas por que multiplicou o pecado? Por que as pessoas passaram a pecar mais? Porque pensa comigo, eles viveram uma vida sem lei, sem noção do que é certo e o que é errado. De repente, Deus estabelece, olha, está vendo isso aqui que você está fazendo? Isso aqui está errado. Está vendo isso aqui também? Isso aqui também está errado. Está vendo esse outro negócio que você faz aqui? Também está errado. E de repente a pessoa percebeu que estava cheia de pecados, completamente distante de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que quando a lei veio, logo as pessoas tomaram consciência do pecado, porque até então elas faziam o que era reto aos seus olhos. Só que o ser humano estava completamente cego. Um cego não tem como poder pontuar o que está certo, ele está cego. Mas a lei não, a lei ela consegue pontuar para mim e para você o que está certo e o que está errado. Logo, o ser humano percebeu o quão errado estava. E é nesse momento, com o contato com a lei, o contato com a palavra de Deus, percebendo que você está errado, é que você percebe, eu preciso então ser salvo. Pastor, a lei veio só para isso? Não. O livro de Gálatas, também escrito por Paulo, ele diz que a lei, ela nos serviu de aio, de atalho, para apontar o que estaria prestes a vir. Em que sentido então a lei serviu? A lei serviu para mostrar ao homem o efeito do pecado. Que quando o homem então peca, tendo conhecimento da lei, o que isso resulta? O que isso acarreta para o ser humano? Então, no passado, Velho Testamento, toda alma que pecava pagava um preço por isso. Ninguém ficava impune. Se você errou, você poderia até pedir perdão para Deus, mas você pagaria por isso. Que isso, pastor? O Velho Testamento era assim. A pessoa estabelecia com Deus o acerto, se arrependia, mas a consequência do pecado não foi tirada. O homem teria que pagar pelo pecado que cometeu. Já no Novo Testamento, entra então o tempo da graça, inaugurado após Cristo ter ressuscitado, não quando Cristo morreu, mas quando ele ressuscita, estabelece um novo tempo, o tempo da graça, aonde nós alcançamos de Deus uma salvação que nós não merecíamos, dando a eu e a mim e a você a oportunidade de sermos aceitos diante de Deus, quando antes não teríamos essa oportunidade, para que não ficasse distorcido a ideia de que agora, já que Deus já mandou Jesus e Jesus morreu por nós, está todo mundo salvo, então vamos pecar à vontade. Para não ficar essa ideologia deturpada, Deus falou, eu precisei estabelecer a lei para apontar para vocês, olha, toda vez que vocês pecavam, vocês sofriam por causa do pecado de vocês, vocês pagavam um alto preço por isso eu resgatei vocês dessa maldição do pecado.
para estabelecer agora a graça, e vocês alcançam de mim algo que vocês não merecem. Para quê? Para viver na libertinagem? Não! Para não voltar mais para lá. De lá eu já arranquei vocês. É isso que Paulo está dizendo. Se você pecou, e pela lei, pela palavra de Deus, você tomou consciência do pecado, você precisa de salvação. Eu não sei se você já sentiu assim. Eu comentava com as pessoas pela manhã. Cada vez que você vem na igreja, parece que você encontra mais erro em si mesmo. Parece que quanto mais você vai para a igreja, parece que mais errado você fica. Quem já percebeu isso? Pastor, toda vez que eu venho, eu falo, meu Deus, quando eu pensei que eu estava ficando bom, aí o pastor prega uma mensagem e fala, meu Deus, eu não pratico isso, eu não vivo isso, eu não sigo isso. Rapaz, eu estou ruim desse jeito. Só que o que acontece? O fato de Deus revelar a verdade para você, não está apontando o seu pecado e te acusando disso, mas está apontando para você o teu real estado, a sua real situação. Está apontando para você, olha como você está, olha como você precisa de salvação. Você precisa. Está vendo como você ainda erra muito? Eu não estou aqui para te julgar, e sim para apontar para você. Você precisa de salvação. Então Paulo está dizendo, olha, com o conhecimento da lei, o pecado surgiu. Assim é hoje. Cada vez que a palavra de Deus é revelada, nós tomamos consciência de coisas que estamos fazendo errado, e isso não é para nós nos diminuirmos, pelo contrário, é para nós desejarmos essa salvação que está disponível para mim e para você. Se você percebe erros em você, então essa salvação a qual nós vamos tratar hoje é para você. É para você que Jesus morreu na cruz. Foi por você que Ele morreu, se entregou, para que você pudesse ter acesso a essa salvação. Quem está entendendo aqui, pessoal? Não é para você se sentir o menor de todos. Paulo está dizendo, olha, se tem conhecimento da lei, tem. É para você que a salvação veio. E aí no verso 21, diz assim, verso 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vamos ler de novo? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Então vamos entender. Paulo está dizendo, você quer se salvar? Vou lhe apontar o caminho da salvação agora. Agora. A salvação se manifestou sem a lei. Ou seja, o que está diante de você já não depende mais da lei. Não é que a lei não preste, não é isso. A lei nos guiou para chegar até aqui. A lei foi importante. O que Paulo está dizendo é que a salvação que está diante de nós não depende mais da lei. A lei nos apontou o que estava acontecendo conosco, o quanto estávamos presos e o quanto não conseguimos sair desse lamaçal. Mas agora o que está sendo apresentado para nós, a justiça de Deus, já não tem nada a ver com a lei. Tem a ver com o sacrifício de Cristo. E Paulo diz, olha, isso foi dito até pela lei e pelos profetas. Todos eles confirmaram o que estava prestes a acontecer hoje, para que a partir de agora vocês pudessem alcançar esta graça. Aí começa a ficar interessante, verso 22. Vamos ler o 21 e 22 para fazer mais sentido. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quer dizer, eles confirmaram isso. Isto é, a justiça de Deus pela fé através de Jesus Cristo. Para quem? Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vamos ler de novo o verso 22? Isto é, a justiça de Deus pela fé em quem, pessoal? Em Jesus Cristo. Para que tipo de pessoa? Para todos. Paulo está dizendo, olha,
A lei nos guiou até aqui. Nós sofremos porque estávamos debaixo do pecado. Por causa do pecado de Adão, todo homem já nasceu debaixo do pecado. Não tínhamos como se esquivar disso. Não havia como. Não havia como. Mas agora foi manifestado a justiça de Deus por meio de Cristo. E agora, quem quiser essa salvação, quando percebe que está no pecado, que errou e não tem como se salvar, essa salvação é através de Cristo. Para quem? Para todos. Para todas as pessoas. Isso já não interessa o que você fez, não interessa o teu passado, isso já não importa. É por saber do seu passado que essa salvação, essa justiça de Deus está disponível. É por saber dos seus erros que essa justiça se manifestou. Foi justamente para te resgatar. E é interessante que Paulo fala que é para todos, mas ele fala, tem um porém. É sobre todos aqueles que creem. Você precisa acreditar, precisa estar claro o que Cristo fez. E aí é um ponto que eu preciso tratar com você. Não tem como crer sem entender. Você só consegue alcançar a salvação da parte de Deus quando você crê. Mas para crer você precisa entender. Não é algo aleatório. Não, eu creio porque eu creio. Não. Eu creio porque eu entendi que eu estava perdido, que eu não tinha como me esquivar dos meus pecados, eu teria que pagar pelos meus pecados, mas aí foi apresentado para mim um caminho alternativo, a salvação de Cristo, e eu comecei a entender que Ele veio foi por causa de mim, para que eu não pagasse o preço. E aí eu entendi que eu poderia ter uma oportunidade. Quando eu entendi isso, eu quis essa oportunidade. Aí você crê. Depois que você tem esse entendimento pleno, completo, é a hora que você crê. É a hora que você entende, isso é para mim. Isso foi por mim. Então eu desejo isso. Quem está entendendo aqui, pessoal? Isso é para você. Será que você entende que há uma salvação disponível para cada um de nós? Será que você já foi alcançado por essa salvação? Ou será que você está dentro da igreja e ainda está perdido? Não sabe nem se está salvo. E se Jesus voltar agora, como é que seria a sua vida? Será que você ficaria tão perto da salvação, mas ao mesmo tempo tão distante? E vale ressaltar um outro quesito que muitas pessoas não se atentam. Não tem como você apagar o seu pecado com a compensação. Não, pastor, eu sei que eu tenho meus erros, meus defeitos, mas, pastor, eu ajudo os menos favorecidos. Eu dou cesta básica para essas pessoas. Pastor, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua. Pastor, eu ajudo mandando mantimento, doações nas igrejas que não conseguem nem se pagar. Pastor, pelo menos alguma coisa boa eu faço. Só que isso não apaga o seu pecado. Isso você está fazendo para tentar, de alguma forma, tirar esse encargo da sua consciência. Mas não tira o teu pecado. Só tem uma maneira do seu pecado ser arrancado de você. É através do arrependimento e você sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Senão você não tem seu pecado perdoado, querido. Por mais que você tente amenizar, de alguma forma, ajudando pessoas, isso não limpa a sua ficha. Não limpa. E uma coisa que eu sempre digo quando eu falo nesse assunto: pastor, Deus é justo, Deus não vai me mandar para o inferno, sendo que eu ajudei tantas pessoas. Mas quem disse que você vai para o inferno porque você ajudou pessoas? Você vai para o inferno porque você não foi lavado, você não se arrependeu do pecado. Que bom que você fez coisas boas, mas que pena que você não entendeu que as coisas boas não tampam ou limpam você do seu pecado. Que pena que você não entendeu isso. Que pena que você não entendeu que é só por meio de Cristo que nós temos salvação. Que pena que você não buscou isso, não entendeu e perdeu a salvação. Quer dizer que existem pessoas, pastor, que mesmo com um coração bom, mesmo ajudando as outras,
vão para o inferno, sim, porque não se arrependeram dos seus pecados. E o que leva o ser humano ao inferno é o pecado não arrependido. O ato de você não se arrepender é que faz você ficar preso na mão do diabo e te arrastar para o lado dele. Essa é a questão. E Paulo está dizendo: a justiça vem dele, de Jesus, não vem de você. Se você conseguisse se justificar, por que Jesus morreria? Se você conseguisse limpar a sua barra, fazendo boas obras, trabalho social, para que Jesus morreu? Não haveria necessidade de Jesus morrer por nós, pessoal. Ele morreu porque não tem como você se limpar. Por isso, a salvação é para aquela pessoa que entendeu: eu sou esse pecador, não tem um justo sequer, eu estou englobado nisso. Eu faço parte desses aí que não são perfeitos. Não tem ninguém na terra que seja perfeito. Então eu preciso dessa salvação por meio de Cristo, que é para todos. Mas eu preciso crer, e para crer eu tenho que entender. Senão eu não tomo posse disso. Quem está entendendo aqui, diga amém, Jesus. E aí o texto segue. Paulo vai continuar, vai aprofundar isso. Aí ele diz aí, verso 22 ainda: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Agora presta atenção nisso aqui, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão do que, pessoal? Da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Não tem uma pessoa sequer que não peque. E quando a gente peca, nós somos destituídos, é arrancado de nós a glória de Deus. O pecado faz com que cada vez mais estejamos mais longe da imagem e da semelhança do nosso Deus. É isso que o pecado faz com a gente. Ele nos deforma. Ele nos afasta de Deus. É isso que o pecado faz. Por isso que uma pessoa que vive sem arrependimento, cada vez mais ela vai piorando a sua situação. Tem gente que faz coisas absurdas, porque está distante. E vale ressaltar, irmão, que todas as vezes que a gente faz coisas absurdas, irmão, é porque a gente está longe de Deus. Ninguém faz coisa absurda com Deus. Você faz coisa absurda distante de Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele recebeu a herança, ele foi para onde, pessoal? Para bem pertinho do pai, amém? Não. Para uma terra longínqua, o mais longe possível do pai. E lá ele viveu a vida dissolutamente. A palavra dissoluto significa desregrado, sem regra nenhuma. Vou fazer o que der na minha cabeça, não tem pai para me repreender, para dizer que está certo ou está errado. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. E ali ele fez coisas absurdas. Até que acabou toda a herança. E ele ficou na sarjeta, desejando comer a comida dos porcos. Que situação, hein? Agiu de maneira completamente nécia, louca, e acabou desejando comer a comida dos porcos. Mas tudo por quê? Porque ele não queria estar perto do Pai. Toda vez que você faz coisas absurdas, é porque você está longe do Pai. Perto de Deus, você não faz essas coisas. Às vezes demora a gente entender isso. E às vezes a gente pensa: não, eu estou na igreja, então estou perto de Deus. Às vezes você está dentro da igreja, mas está longe. Como é que eu sei, pastor? Olha as suas atitudes. Olha o seu comportamento. É simples assim. Às vezes nós estamos nos pegando com coisas pequenas. Ofendidos, chateados por coisa pouca. Fazemos tempestade no copo d'água. Vivemos estressados, descontando em todo mundo. Coisa pequena consegue nos prender. A gente precisa despertar. Paulo está dizendo para nós: olha, todos pecaram. E qual foi o resultado do pecado? A glória de Deus foi arrancada de vocês. Eu fico vendo as pessoas: não, mas todo mundo é filho de Deus. Irmão, todo filho tem características do pai.
Tem gente que você olha para ele e você não vê características de Deus na pessoa. Mas ela diz, eu sou filho de Deus. Cadê os traços do Pai? Cadê os traços do Pai em você? Cadê o trejeito, a maneira de falar? Cadê? Quem tem filhos sabe do que eu estou falando exatamente. Os nossos filhos às vezes acabam pegando o nosso jeito, a nossa maneira de pensar, de falar, de gesticular. Mesmo de maneira inconsciente, daqui a pouco quando você se vê no seu filho. Você fala, meu Deus, ele é igualzinho a mim. Pastor, ele é teimoso. De quem será que ele pegou isso? Aí quando vai ver, você também é teimoso. Você fala, meu Deus, o pior é que eu também sou desse jeito. Estou aqui brigando com ele, mas infelizmente eu sou igualzinho, pastor. E se Jesus não transformar você, não vai transformar ele também, hein? Porque ele está seguindo o teu caminho, infelizmente. Pastor, eu tenho dificuldade de reconhecer quando eu estou errado. Seu filho vai seguir a mesma linha. Ele não é teu filho? Se ele anda com você, se ele está perto de você, vai seguir a mesma linha. Com Deus não é diferente. Se a glória de Deus não está em nós, é porque nós fomos destituídos. Isso por conta do quê? Por causa do pecado, queridos. O pecado arrancou a glória de Deus de nós. Por isso nós não conseguimos refletir a glória de Deus para as pessoas. As pessoas não conseguem ver Deus em nós. E Paulo complementa ainda dizendo assim, ó, verso 24, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E aí é interessante porque Paulo começa a abrir aqui o leque. Ele fala, olha, tá vendo? Vocês pecaram, a glória de Deus saiu de vocês. Vocês são essas pessoas que precisam entender a salvação para poder tomar posse delas. E tudo isso vai acontecer na vida de vocês por causa da graça. Vocês serão justificados, purificados, resgatados, porque a palavra redenção significa resgate. Vocês serão resgatados por causa da graça, através de Cristo Jesus. Então, mais uma vez apontando para Cristo, dizendo, não é vocês. Vocês não conseguem se salvar. Vocês precisam de um Salvador. Talvez você já viu alguém fazer essa oração quando alguém está aceitando Jesus. Geralmente o pessoal faz a oração mais ou menos assim. Repita comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. A gente leva a pessoa a reconhecer que não tem outro Salvador, que não tem outra pessoa. É Jesus. É o que Paulo está dizendo. É através de Jesus, pela graça dele, que você é resgatado. E aí eu preciso apontar para você isso. Um dos primeiros indícios da salvação na vida de uma pessoa é a redenção, é o resgate. Mas para acontecer o resgate, você primeiro teve que tomar consciência de que não há um justo sequer na terra. Que você tinha pecado. E você precisa da salvação. Senão você vai se perder para toda a eternidade. Você não vai entrar no reino. Não tem esse negócio de queridinho no reino de Deus. O que existe de fato são aqueles que aceitaram a Cristo e decidiram seguir a Jesus. É isso que vai existir. Não tem esse negócio de queridinho. Tem gente com dons que vão se perder. Tem gente com dons que vão se perder. Os seus dons, o seu entendimento não vai lhe salvar. As experiências que você viveu com Deus não vai lhe salvar se você não se arrepender dos seus pecados. Tanto que Jesus disse, naquele dia haverá pessoas dizendo, em meu nome expulsamos os demônios. Em seu nome expulsamos, Senhor. E Jesus vai falar, sai de perto de mim, eu não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Está escrito desse jeito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, vocês não se arrependeram. Como é que eu posso salvar vocês? Mas nós expulsamos demônios. Para expulsar demônios você teve um entendimento da palavra.
mas não teve entendimento de que precisava se arrepender dos seus pecados. Que tristeza. A oportunidade estava ali. Entendeu sobre expulsar demônios, aprendeu a orar para que Deus curasse os enfermos, mas não entendeu que você precisava de salvação. Você precisava de ser resgatado. Você está conseguindo compreender aqui, pessoal? Paulo está dizendo: você vai ser justificado através de Jesus Cristo, pela graça. Ele vai resgatar você. Vamos ler de novo, verso 24. Sendo justificados, já que você pecou, você precisa disso. Sendo justificados gratuitamente, você não paga nada por isso. É mérito dele, ele que fez isso por nós. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção, resgate que há em Cristo Jesus. É ele que te resgata. Quando você entende quem você é, aí o primeiro passo da salvação começa a acontecer. Será que você tinha pleno conhecimento disso? Que não tem como Deus revelar a salvação sem revelar quem você é primeiro? É por isso que muitas pessoas que quando passam por essa fase, onde Deus começa a pontuar para ela o quão ela está longe, o quanto ela está errada, o quanto os pecados dela se multiplicaram, tem gente que não suporta se olhar no espelho de Deus e ver o que ele e ela se tornaram. Mas como eu disse, não é para sua vergonha, é para sua consciência. É para você perceber: Jesus, então me salva. Eu preciso de salvação, me ajuda. Me ajuda, eu estou perdido. E aí sim, Ele vai resgatar você. E de que forma isso acontece? Isso aqui é lindo. Verso 25. E diz assim: ao qual Deus propôs. Essa ideia veio de Deus. Deus propôs o quê? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que significa propiciação? Olha aqui para mim, presta atenção. A palavra propiciação significa ato para render alguém, para justificar alguém, para alcançar o perdão para alguém. Isso é o ato de propiciar. Então, propiciação é o ato que Jesus fez para nós alcançarmos o perdão. Não é merecimento. Ele fez um ato para que nós pudéssemos alcançar o perdão. Deus quis isso. De que forma? Pelo sangue. Jesus teria que morrer, derramar o sangue por nós, para que através disso, eu e você pudéssemos alcançar o perdão. Então você vê, para Deus poder resgatar pessoas, Ele vai ter que perdoar essas pessoas. E Deus quis isso. Deus falou: é desse jeito que eu vou salvar vocês. Vamos ler de novo, verso 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, mas debaixo da paciência de Deus. Ou seja, esse resgate, essa obra que nos traz perdão, nos alcançou porque está debaixo da paciência de Deus. E cá entre nós, irmão, Deus tem paciência com a gente. Deus tem paciência com a gente. Porque se a gente pecar só uma vez e parasse, tudo bem. Mas não há um justo sequer. Todo dia nós erramos. Todo dia nós falhamos. E por estarmos debaixo da paciência de Deus, essa graça nos alcança todo dia. Nos visita todo dia. Então isso é uma oportunidade todo santo dia de ser salvo. Como é que poderíamos ignorar tudo isso? Como é que fecharíamos diante os nossos olhos a uma verdade como essa e continuar simplesmente seguindo a vida rumo ao inferno? Como é que eu sigo para o inferno? Diante de uma oportunidade. E detalhe, Ele fez isso por causa dos pecados que nós cometemos. Ele já sabia dos nossos pecados, já sabia das nossas falhas, e mesmo assim decidiu nos resgatar
Mesmo assim, enviou Jesus para que ele conseguisse conquistar o perdão para nós. E aí, eu quero finalizar aqui no verso 26 dizendo: para demonstração da sua justiça nesse tempo, o tempo presente. É assim que Deus está fazendo agora, nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É assim que Deus está salvando pessoas hoje, nesse tempo. É nessa forma que Ele está fazendo. Então, se você está tentando salvação de outra forma, irmão, qualquer outra forma está errado. Está aqui como é que Ele faz. Não é você que define o seu trajeto de redenção. Não. A trajetória já foi feita por Ele. Ele já foi na frente, já conquistou tudo. Eu só tenho que seguir a Ele, para que essa oportunidade me alcance também. Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Hoje, ainda hoje, Ele está salvando pessoas. A minha pergunta para você é: será que você entendeu isso? Será que você já está desfrutando disso? Hoje estamos vivenciando o primeiro culto de uma série de mensagens. E qual é o tema dessas mensagens? Como ser salvo hoje. Como ser salvo hoje. Como é que Deus trabalha para salvar as pessoas hoje? Eu quero fazer uma oração por quem está em casa, em nome de Cristo. Você que está aqui comigo, me ajude. Vamos orar por esse que está em casa também, em nome de Cristo. Curve a cabeça. Espírito Santo, esse é o recado que o Senhor nos dá nessa noite. Nessa noite, nesse dia, eu não sei que hora essa pessoa vai estar ouvindo, assistindo essa mensagem, mas eu creio, Pai, que pessoas serão visitadas, pessoas abraçarão essa oportunidade de ser salvas, pessoas serão libertas, pessoas que cometeram muitos erros, muitos pecados, pessoas que estavam extremamente longe de Deus, ao ouvir essa mensagem, tomarão coragem e dirão: me salva, Jesus. Se há um plano de salvação, eu quero. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou justo, eu sou imperfeito, cheio de defeitos, mas se o Senhor quer me salvar, eu aceito. Se o Senhor pode me restaurar, então me restaura. Espírito Santo, visita pessoas aqui e aonde essa mensagem chegar, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E se você é de Codó, a nossa igreja fica aqui na Avenida Augusto Teixeira, 2365. E você é o nosso convidado especial em nome de Cristo. Tá bom? Se essa mensagem te ajudou, compartilhe. Vai ser bênção para outras pessoas também. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal.